Eu passei tempo demais acreditando que o silêncio protegeria o pequeno território que chamei de independência. Meu nome é Yara, e a única coisa que sempre tratei como absolutamente inegociável é o apartamento que assinei sozinha em São Paulo. Não herdei, não dividi a documentação e nunca fingi que era patrimônio comum. Ele se tornou o único perímetro controlado numa vida que nunca me ofereceu condições iguais. Cresci vendo toda decisão importante fluir numa única direção. Atenção, dinheiro, presentes, tempo, viagens. Nenhum desses recursos jamais caiu no meu colo. Aprendi autossuficiência não porque ficava bonito no currículo, mas porque a alternativa era a fome emocional. Meu papel era resolver as coisas em silêncio. Por isso, quando minha família vendeu a casa e transformou o valor em meses de viagem pelo mundo com minha irmã, reconheci o padrão. Não me perguntaram se eu poderia ir junto ou se queria. Eu não era fator no planejamento porque nunca fui. Aceitei a distância e me concentrei em manter o único bem que ninguém podia confiscar com pressão emocional. Quando o dinheiro acabou, o tom mudou. Não voltaram com perguntas, voltaram com ordens. Tratavam meu contrato de aluguel como obrigação implícita. A frase final do meu pai veio com total direito adquirido. Você não tem o direito de dizer não. Meu corpo decidiu mais rápido que minha boca. Peguei o celular, liguei para o 190, depois mandei mensagem de 2 palavras para minha advogada. Prepare-se. Se quiser ouvir exatamente o que aconteceu depois daquela ligação, fique comigo. Eu não acordei um dia e de repente percebi que meu lugar na família funcionava sob um sistema de cota silenciosa, porque o desequilíbrio se formava havia anos de forma que parecia natural para todos, exceto para quem carregava o custo. A primeira vez que entendi como as expectativas eram distribuídas foi na escola, quando as aulas eram caras e os programas extracurriculares cobravam taxas, o que significava que eu trabalhava meio expediente para cobrir o que a mensalidade ou os livros não permitiam. Enquanto isso, minha mãe, Mirella, insistia que cada centavo gasto em educação devia ser visto como investimento familiar na minha irmã Isadora, e não como prioridade compartilhada. Uma vez estabelecido o padrão, Isadora virou o único parâmetro de sucesso ou decepção. E eu aprendi a organizar minha agenda em torno do emprego em vez de hobbies, porque não queria que conversas sobre contas virassem sermões sobre gratidão. Com o tempo ficou claro que Mirella nunca se motivava por curiosidade sobre minha carga de trabalho ou pressão acadêmica, porque sua preocupação principal era manter uma autoridade moral que lhe permitia falar de dever, sacrifício e obediência, sem nunca questionar se esses padrões se aplicavam igualmente. Ela preferia me instruir a retribuir do que perguntar se ainda restava algo para dar, e usava linguagem que fazia a recusa soar como defeito de caráter. Uma frase simples como "não posso cobrir isso" virava uma acusação de egoísmo, e qualquer hesitação desencadeava um discurso sobre como a lealdade deveria superar o desconforto. Com o passar dos anos, moralidade se tornou uma forma de contabilidade para ela, e cada real que eu guardava para o aluguel virava símbolo de rebeldia em vez de abordagem prática de sobrevivência. Meu pai, Renato, não corrigia Mirella nem questionava o tom dela. Em vez disso, aperfeiçoou uma expressão neutra que parecia apoiadora o suficiente para satisfazer-la sem oferecer opinião contrária, o que me sinalizava que o silêncio era método de confirmar a hierarquia, não observação neutra. Se ele não a desafiava, eu não podia esperar desafiar a estrutura que compartilhavam, o que tornava inútil correr atrás de negociação. Então reduzi minhas respostas a 2 estratégias: pagar o que podia e seguir em frente, ou recusar e aceitar a acusação que viria. Enquanto isso, Isadora aprendeu cedo que experiência entregava status e se posicionou como alguém que merecia a emoção da expansão. Quer viajasse para shows, estágios ou eventos sociais, Mirella descrevia como exploração, desenvolvimento ou exposição necessária. E todo limite virava pista de decolagem para Isadora demonstrar que entendia a vida melhor. Eu a ouvi descartar praticidade com uma frase: se você não pode pagar a alegria, não merece. Essa ideia não vinha da economia, vinha do direito adquirido. No entanto, ninguém a corrigia porque Renato preferia a harmonia e Mirella preferia a admiração. Eu me ajustei na única direção disponível. Trabalhei mais horas
e retirei a interpretação emocional do ato de lidar com dinheiro. Assim, as contas viraram checkpoints em vez de declarações sobre identidade. Não pedi cobertura, fiadores ou aval parental, porque a dependência se transformaria em alavanca no momento em que Mirella precisasse provar que eu lhe devia algo. Evitei empréstimos que pudessem ser usados contra mim depois e aceitei que construir crédito exigia consistência em vez de aplausos. O resultado não era glamouroso, mas era estável, e a estabilidade me dava jurisdição sobre uma vida que ninguém mais financiava. Quando as conversas esquentavam dentro daquela casa, eu reduzia a saída emocional, porque o objetivo não era ganhar um debate. O objetivo era proteger a autonomia. Não corria atrás de aprovação nem pedia reconhecimento, pois qualquer resposta podia ser reaproveitada para provar que minha contenção era arrogância. Em vez disso, me concentrava na clareza legal, monitorando o que me pertencia, documentando o que pagava e recusando-me a performar lealdade como um número de palco para quem queria prova de devoção em vez de participação adulta genuína. Minha prioridade era manter distância entre minhas finanças e as expectativas deles, porque proximidade permitiria que alguém alegasse que recursos pessoais eram recursos familiares. Essa abordagem se tornou filosofia em vez de hábito. Se um pedido pudesse ser usado contra mim depois, eu me afastava. Se uma conversa exigisse pedido de desculpas para manter acesso, eu me desconectava. Se o silêncio impedisse escalada, eu o abraçava porque um limite que não pode ser imposto vira teatro. E eu não queria viver dentro de um roteiro escrito por pessoas que acreditavam que obrigação superava consentimento. 2 meses antes da viagem, tudo se oficializou de um jeito que nunca esperei testemunhar. Cheguei ao meu apartamento em São Paulo, depois do trabalho, e vi uma chamada perdida da minha mãe, sem contexto ou pedido de retorno. Quando retornei, ela atendeu com tom polido e me informou que ela e meu pai haviam assinado a documentação final para vender a casa. Não havia hesitação na entrega. Ela falava como se aquela decisão tivesse sido desenvolvida em conversas abertas que envolviam todos os membros da família. Demorei vários segundos para entender que a transação estava concluída e que eles não tinham mais onde morar. Perguntei se estavam reduzindo em São Paulo ou planejando se mudar para outro bairro. Mirella riu levemente e explicou que reduzir era a mentalidade de quem não tinha ambição. Disse que ela e Renato estavam prestes a começar vida na estrada e que Isadora iria junto porque entendia a experiência, cultura e a emoção do movimento. Escutei sem responder porque queria ouvir se alguma parte daquela decisão incluía uma pergunta para mim. Nunca ouvi. Renato entrou na chamada só para comentar que tudo correra bem e que o comprador queria fechar rápido. Não ofereceu detalhes sobre prazos ou logística. Não perguntou se eu queria ficar com móveis ou documentos. Não mencionou se precisavam de moradia temporária. Seu silêncio funcionou como confirmação de que minha participação era desnecessária. Perguntei quando haviam decidido vender. Isadora interrompeu e disse que nem todo mundo queria viver pequeno em São Paulo. Falou com um tom que sugeria que minha vida era um padrão apertado enquanto a deles viraria uma faixa de prestígio pelos continentes. Perguntei se esperava que eu os parabenizasse. Isadora respondeu que as pessoas ou celebravam a liberdade ou ficavam ressentidas. Mirella se referiu à venda como liberdade que conquistamos, não liberdade que negociamos. Tratava cada real do comprador como validação guardada dos sacrifícios deles como pais. Quanto mais falava, mais eu entendia que aquela transação era uma cerimônia de autoelogio em vez de recomeço prático. Não mencionou guarda-móveis. Não reconheceu a existência de pertences da infância. Não perguntou onde eu me encaixava na estrutura familiar agora que a base física tinha ido embora. Renato encerrou a conversa, dizendo que planejavam estar em Paris 3 dias depois de saírem de São Paulo. Aquele prazo indicava que planejavam tudo em particular. Reconheci como eles me removeram limpo do perímetro de decisão. Não houve pedido de opinião. Não houve verificação sobre impacto emocional. Queriam uma vida que recompensasse emoção sem accountability. Encerrei a chamada e fiquei com a clareza de que nossa família definia valor por quem permanecia mais próximo do canal do dinheiro. Quem viajava era valorizado. Quem ficava parado virava irrelevante. A transação tinha um significado secundário para mim. Dizia que a unidade familiar agora
Era construída em torno de 2 viajantes e uma companheira que os validava. Nas semanas seguintes, o histórico do meu celular mudou. Mensagens de Mirella continham fotos de salas VIP de aeroporto e drinks. Mensagens de Isadora exibiam confiança curada e comentários sobre como pressão não a tocava. Renato encaminhava notas logísticas curtas sobre cartões de banco e planos de telefone internacional, mas nunca dirigia uma declaração pessoal para mim. A comunicação virou transmissão unilateral, na qual eles se celebravam. Não perguntavam onde eu estava nos feriados. Não perguntavam se eu precisava de apoio. Não perguntavam sobre o trabalho. O silêncio deles não era incidental, era estratégico. Respondi mantendo distância porque nada construtivo podia ser ganho buscando espaço emocional em pessoas que demonstravam reconhecimento seletivo. Quando embarcaram no voo para o primeiro destino, eu já entendia a mensagem. Eu não estava incluída. Não era esperada. Não era relevante para a nova estrutura que construíam. Eles não deixaram uma casa. Apagaram qualquer lugar onde eu pudesse pertencer. 3 meses depois, voltaram quebrados, e o retorno trouxe expectativa em vez de cumprimento porque não houve reconhecimento dos meses que passaram se celebrando. Soube que estavam de volta em São Paulo porque Mirella mandou mensagem que não perguntava onde eu estava emocional ou financeiramente. Informou que queria visitar meu apartamento depois do trabalho porque precisava discutir o que chamava de redistribuição de estabilidade. O tom dela sinalizava que acreditava que o resultado já estava definido. Mirella entrou com a certeza de quem acredita que sangue supera a autonomia e começou a falar antes que eu pudesse sentar ou me preparar. Disse que filhas que ficam sozinhas em espaço privado são obrigadas a estender esse espaço quando os pais precisam de abrigo. Não apresentou as necessidades como pedido. Enquadrou como ordem natural da lealdade familiar. Quando disse que família compartilha a estabilidade, não piscou nem hesitou, como se meu silêncio transformasse sua premissa em lei funcional. Observei sua postura mais que suas palavras porque ela agia como alguém que decidira que acesso ao meu apartamento era direito de nascença. Disse que eu não tinha base para manter exclusividade sobre algo construído com salário e aluguel, porque conexões familiares diluem individualidade. Ignorou o fato de que eu pagava todas as contas sem ajuda. Esperei que reconhecesse o colapso financeiro que forçou o retorno, mas ela se recusou a mencionar esgotamento ou responsabilidade. Seus argumentos não tinham nada a ver com logística. Focavam inteiramente em hierarquia. Mirella ajustou a abordagem colocando vocabulário moral sobre o problema financeiro. Disse que pais deram vida e, portanto, filhos pagam a vida absorvendo inconveniência. Acusou a recusa de violar o contrato emocional entre gerações. Falou com intensidade que deixava claro que considerava discordância infração contra código sagrado, o que sugeria que pretendia converter a instabilidade deles em minha obrigação. Renato sentou do outro lado sem tocar no assunto dinheiro. Não pediu desculpas pela velocidade com que os recursos evaporaram. Não corrigiu Mirella, nem suavizou as ordens. O silêncio que manteve deu a ela a ilusão de autoridade legal porque, se ele não a desafiava, ela podia imaginar consenso. Quanto mais ele evitava falar, mais ela acelerava o senso de direito adquirido, e a sala virou algo que lembrava negociação só no nome. Isadora se posicionou como mediadora, mas a performance carecia de sinceridade. Mandou mensagem incentivando-me a ficar flexível, porque a harmonia é mais barata que conflito. A redação sugeria que eu devia cooperar antes que as coisas ficassem bagunçadas. Nunca se referiu à exclusão que precedeu a viagem e nunca reconheceu a conveniência do timing dela. As mesmas pessoas que descartaram meu lugar na estrutura familiar agora pediam que eu oferecesse o único bem que controlava sem hesitação. Isadora não fingiu precisar de abrigo. Fingiu que compliance provaria maturidade. Respondi com recusa que não continha pedido de desculpas nem narrativa. Disse a Mirella que explicações eram desnecessárias porque direitos de propriedade não exigem justificativa teatral. Sua reação indicou que esperava barganha ou culpa. Em vez disso, encontrou neutralidade. Pressionou novamente por raciocínio emocional e expliquei que contratos emocionais não podem sobrepor limites legais. Quanto mais ela escalava, mais calma eu ficava, o que desestabilizava seu senso de alavanca. Mirella tentou um ângulo final, alegando que eu lhes devia presença em tempos difíceis, e descreveu compliance como a única resposta aceitável para uma filha decente.
Lembrei que esgotamento financeiro não concede acesso automático à moradia privada. Ela tentou reinterpretar minha posição como abandono. Eu interpretei a posição dela como transação disfarçada de retidão parental. Renato finalmente falou, mas não abordou responsabilidade. Disse que uma família unida não se fragmenta por paredes e portas e que o momento pedia generosidade em vez de escrutínio. Escutei com paciência, porque sua declaração confirmava que eles consideravam meu apartamento um recurso em vez de lar. Voltaram não para se reintegrar a uma unidade familiar ou reconstruir confiança. Voltaram para reivindicar um bem que não conquistaram. Eu os acompanhei até o corredor e deixei claro que nada na minha vida exigia redistribuição. Fechei a porta, não como ato de hostilidade, mas como confirmação de que limites existem, mesmo quando parentes se recusam a reconhecer. Luz, um mês depois, estavam de volta em São Paulo e manifestaram esse retorno através de uma visita calculada em vez de check-in respeitoso, o que significava que a situação passou de pressão financeira para expectativa física. Cheguei em casa depois do trabalho, usei meu cartão de acesso no portão da garagem e vi Mirella e Renato esperando perto do vestíbulo frontal do prédio. Não pareciam desorientados nem envergonhados. Agiam como pessoas que acreditavam já terem conseguido permissão. Isadora se posicionou ao lado de Mirella e sua presença confirmou que não era momento espontâneo de incerteza. Era demonstração tática. Mirella me cumprimentou como se o resultado tivesse sido negociado nos bastidores e disse que trouxeram malas porque não fazia sentido adiar a integração no que chamava de nosso próximo período de estabilidade. Explicou que a viagem terminou antes do planejado porque viagem ensina disciplina e ela acreditava que a escolha disciplinada envolvia consolidar recursos familiares. Não houve menção a erros financeiros. A narrativa mudou para vocabulário moral. Renato parou de performar educação. Olhou para a entrada frontal como se já estivesse disponível para seu cartão de acesso. Disse a frase sem hesitação nem pedido de desculpas. Você não tem o direito de dizer não. Não abordou como apelo emocional. Entregou como decisão de limite. O tom implicava que minha recusa constituiria violação de acordo familiar, mesmo não existindo tal acordo. Aquela frase expôs a lógica subjacente. Na mente dele, o apartamento não pertencia à pessoa cujo nome estava no contrato. Pertencia a uma identidade coletiva que podia reivindicar espaços sem negociação. Renato falou como se ocupação legal se curvava automaticamente ao sangue. Também entregou a declaração antes de Isadora abrir a boca, o que tornava sua posição explícita. Era diretiva, não pedido. Isadora reforçou a mensagem com estratégia secundária. Usou vocabulário de unidade e trabalho em equipe. Disse que somos família e sugeriu que discordância sinalizava egoísmo. Disse que pessoas que se fixam em direitos individuais perdem de vista a lealdade real. Não abordou reais nem logística. Posicionou moralidade como única métrica. Não reconheceu a distância criada por anos de exclusão. Tratou a palavra família como alavanca, em vez de relacionamento. Mirella escalou atribuindo responsabilidade emocional. Disse que filhos protegem pais em momentos de dificuldade. Disse que recusa demonstra ausência de gratidão. Disse que eu precisava demonstrar maturidade abrigando-os sem debate. Seu argumento não abordava contratos de aluguel, direitos de inquilino ou regras do prédio. Falou em absolutos porque absolutos fornecem isolamento para quem quer evitar responsabilidade. Não me engajei emocionalmente. Observei a estratégia. Eles tentavam converter inconveniência em inevitabilidade legal. Fingiam que logística inconveniente desaba sob o peso da obrigação. Também agiam como se meu tom calmo representasse fraqueza em vez de contenção. Respondi dizendo a palavra não sem enfeites. Não forneci explicação porque explicação alimenta direito adquirido. Silêncio cria registro. Renato repetiu a frase com cadência mais lenta. Disse, você não tem o direito de dizer não. E olhou novamente para a entrada. Tentou ativar intimidação através de volume em vez de conteúdo. A repetição não criou autoridade. Criou documentação. Repetição vira prova de intenção. Avaliei o ambiente. Prédios residenciais registram acesso de visitantes. Unidades privadas não podem abrigar ocupantes de longo prazo não autorizados sem notificar a administração. Tentativas de forçar acesso constituem invasão. Tentativas de sobrecarregar fisicamente a recusa
criam responsabilidade adicional. Eles começaram a levantar as malas. O gesto era projetado para encurtar negociação. Se a mala cruza o limiar, negociação termina e ocupação começa. Ocupação concede alavanca. Ocupantes alavancados se tornam difíceis de remover sem processo de despejo. Eles não entendiam esses procedimentos, mas entendiam momentum. Eu me posicionei entre o sensor de entrada e as malas. Afirmei que a porta permaneceria fechada. Disse que ninguém entraria no meu apartamento sem consentimento. Informei que pressão continuada criaria necessidade de intervenção do prédio. A palavra intervenção esfriou o clima porque consequências reorganizam confiança. Mirella tentou uma tática final. Disse que sacrificaram por mim e perguntou se eu planejava retribuir através de exclusão. Reenquadrou minha frase como traição. Eu reenquadrei a frase dela como direito adquirido. Isadora sinalizou impaciência e Renato evitou contato visual. Não tratei a frustração deles como crise. Tratei como prova. Mantive minha posição. Esperei o tráfego do elevador retomar e observei a confiança deles desaparecer quando a entrada física não ocorreu. Naquela noite, abri o laptop e revisei leis de ocupação porque preparação proporciona certeza e certeza elimina a coerção. Uma semana depois, voltei de uma curta viagem de trabalho e a mudança na atmosfera não trouxe espetáculo emocional nem reconciliação sentimental. Trouxe a textura inconfundível de intrusão. Destranquei a porta do corredor do 7º andar, caminhei até minha unidade e vi uma mala de rodinhas estacionada diretamente ao lado do meu limiar. Não havia etiqueta de entrega. Estava posicionada como placeholder de ocupação em vez de viagem. A câmera do corredor acima da porta piscava em intervalos regulares, o que significava que o sensor de movimento já registrara a atividade durante minha ausência. Inseri a chave, abri a porta e registrei arranjo desconhecido de sapatos perto do tapete de entrada. O apartamento carregava cheiros que não pertenciam à minha rotina. Varri a área de estar e vi cobertores dobrados na borda do sofá, potes plásticos no balcão e uma pilha de camisas dobradas equilibrada numa cadeira que nunca servira àquela função. Não ouvi conversa, riso ou movimento. Eles estavam ausentes, mas seus pertences reivindicavam presença. Mirella deve ter esperado o sistema automatizado do prédio reciclar códigos de acesso temporários para fornecedores porque meu contrato não autorizava fobs secundários. Nunca submeti documentos para residentes adicionais. Alguém entrou contornando a autorização em vez de pedir. Esse detalhe revelava intenção. O ato dependia de execução silenciosa, não permissão. O casaco de Renato pendia de uma cadeira de jantar. A bolsa tote de Isadora repousava num puff. Um cabo de carregador se estendia de uma tomada até um celular que permanecia ligado, mas sem atenção. Esses objetos transmitiam uma mensagem. O apartamento pertencia a quem aparecia e iniciava uso diário. Na mente deles, colocação física superava a linguagem contratual. Não gritei. Não convoquei indignação teatral. Peguei o celular, ativei o recurso de timestamp e fotografei cada agrupamento de pertences sem comentário. Registrei a entrada, o perímetro da sala, os balcões, a posição da mala e o local da bolsa. Documentação impede distorção narrativa. Verifiquei o histórico de acesso do prédio no portal do inquilino. 2 registros durante minha ausência. Ambos ocorreram no final da manhã, em dias separados. Alguém usou o código genérico de visitante atribuído pela administração para acesso de manutenção de curto prazo. Aquele código exige representante do prédio para escoltar o visitante. Ou a escolta não ocorreu, ou o visitante excedeu o escopo autorizado. Nenhuma interpretação favorece perdão casual. Fiquei perto da entrada, esperei o elevador ciclar e ouvi um clique metálico no fim do corredor. Lucas, o vizinho que ocupa a unidade de esquina, avançou com sua correspondência. Eu o apresentara antes num evento de fim de ano. Então nossa relação era civilizada em vez de próxima. Disse oi, e ele disse que presumiu que eu já havia voltado porque viu minha família entrar no apartamento 2 vezes naquela semana. Disse que eles contaram que já havíamos conversado sobre isso. Não interpretou como crime ou emergência, mas reconheceu aquela linguagem como alegação de consentimento. Não o corrigi com movimento. Perguntei se lembrava o horário aproximado das entradas e saídas. Ele forneceu os horários. Também notou que Mirella perguntou qual direção levava ao lixo,
o que implicava a intenção de estabelecer rotinas domésticas comuns em vez de visita breve. Esse detalhe importava mais que indignação porque sugeria ocupação. Agradeci a Lucas sem enfeites. Voltei ao apartamento e gravei um memorando de voz resumindo os fatos. Não mencionei insultos, moralidade ou história familiar. Fatos criam alavanca porque fatos sobrevivem ao escrutínio. Fui até o armário e vi 2 malas empilhadas atrás do aspirador. Os itens não estavam colocados por conveniência. Estavam posicionados para armazenamento. Colocação de longo prazo em armários privados comunica direito adquirido. A mala perto da entrada indicava chegada. A mala perto do aspirador indicava posse. Sentei à mesa de jantar, abri o laptop e revisei os estatutos locais sobre residência não autorizada e acesso ao prédio. A informação não servia para retaliação, servia para clareza. A lei reconhece entrada física sem consentimento como ação que pode escalar para alegações de residência se o ocupante permanecer por período estendido. Remoção fica mais complicada se alguém dormir dentro da residência. Não esperei esse limiar. Desliguei o laptop, voltei à mesa e removi todo o item que não me pertencia. Não coloquei os pertences fora da unidade, porque abandono cria litígio desnecessário. Reuni os itens perto da entrada num agrupamento visível. Não preparei bilhete. Silêncio comunica recusa a invalidar presunções. Não liguei para Mirella, Renato ou Isadora. Preparei evidência para outro público. 2 semanas depois, parei de pedir espaço porque pedidos perdem significado quando alguém interpreta acesso como extensão natural do sangue em vez de limite contratual. Sentei à mesa de jantar antes do amanhecer e revisei as fotografias com timestamp que capturei depois da viagem de trabalho. Os itens documentavam posse em vez de visita, estabeleciam continuidade de uso, criavam base para a interpretação legal. Peguei o celular, disquei 190 e relatei entrada residencial não autorizada. Minha voz permaneceu firme porque não buscava reconhecimento emocional. Precisava de registro. Quando os policiais chegaram, abri a porta e declarei que ocupava a unidade sob contrato escrito, que não existia autorização para residente secundário no portal do prédio e que certas pessoas entraram durante minha ausência usando credencial de acesso que não se originou de mim. Os policiais pediram identificação, verificaram minha informação de contrato e perguntaram se os indivíduos ainda estavam dentro. Expliquei que os pertences permaneciam no apartamento, mas os indivíduos não haviam retornado naquela manhã. O policial tomou notas, confirmou que inquilinos em São Paulo detêm direitos de posse exclusiva sob contrato de locação e classificou o caso como potencial invasão sujeita a investigação adicional. Perguntou se eu queria relatório oficial. Disse sim. Os policiais entraram na área de estar, revisaram os pertences arrumados no puff, inspecionaram os armários e perguntaram se eu reconhecia cada item. Identifiquei itens ligados a Mirella, Renato e Isadora por marca e posição. O policial perguntou se alguém tinha chave. Disse não. Esclareceu que acesso não autorizado continuado poderia acionar remoção, especialmente se o regulamento do prédio exigisse registro de residente. Saiu depois de atribuir número de ocorrência. Uma vez que o apartamento voltou ao silêncio, abri o laptop e digitei mensagem concisa para minha advogada, Helena, que cuidara de negociação contratual anterior de emprego. Expliquei que precisava de correspondência escrita endereçada a Mirella, Renato e Isadora, ordenando que cessassem entrada não autorizada em residência alugada e instruindo que não acessassem áreas comuns do prédio ou a unidade sem consentimento documentado. Anexei fotografias, timestamps, número do boletim de ocorrência e histórico de acesso do prédio, que mostrava 2 entradas por código de visitante. Helena respondeu com velocidade de 10 minutos que comunicava familiaridade profissional com a escalada em vez de investimento pessoal. Disse que redigiria a advertência escrita referenciando linguagem do Código Penal e distribuiria por e-mail para eliminar qualquer alegação de incerteza. Depois de enviar o pedido, agendei reunião com a síndica, Daniela. Quando sentei no escritório dela, ela abriu o regulamento do prédio e apontou para a seção de residência de visitantes. Explicou que qualquer indivíduo que durma na unidade, armazene pertences por períodos estendidos ou entre múltiplas vezes dentro de janela de 30 dias, deve se registrar como residente temporário.
Registro exige verificação de identidade, checagem de antecedentes e assinatura no código de conduta do prédio. Sem compliance, pessoal de segurança pode remover o indivíduo da propriedade. Daniela não deu sermão, leu literalmente. Seu tom refletia política em vez de posição moral. Perguntei se o prédio forneceu o código de visitante, que apareceu no meu histórico de acesso. Ela revisou o log de segurança e disse que um supervisor de manutenção escoltou 2 pessoas em direção ao meu andar. Se aquelas pessoas contornaram a supervisão, o requisito de escolta falhou e a segurança do prédio investigaria. Daniela recomendou resetar meu código de acesso e atualizar minha chave digital. Concordei. Voltei ao apartamento, abri o portal do morador e mudei todas as credenciais. Ativei o recurso de log que rastreia tentativas de entrada em intervalos de 15 minutos. Ajustei permissões do elevador para que ninguém alcançasse meu andar sem código registrado. Imprimi a regra do prédio sobre residência não autorizada e coloquei perto do laptop para referência. As regras não me intimidavam. Criavam estrutura. O rascunho de Helena chegou antes do meio-dia. O primeiro parágrafo identificava a residência, a locatária, o endereço do prédio e o limite legal de posse exclusiva. O segundo parágrafo declarava que entrada não autorizada constituía violação sujeita à pena criminal. O terceiro parágrafo exigia a cessação imediata de toda entrada, direta ou indireta, e proibia Mirella, Renato e Isadora de contatar pessoal do prédio para solicitar acesso. Helena encerrou a carta reservando direitos para a ação civil. A carta não se baseava em emoção. Baseava-se em consequência. Encaminhei o documento para Daniela para que registrasse nos arquivos do prédio. Ela acusou o recebimento e disse que notificaria o conselho do condomínio porque presença não autorizada prolongada pode acionar multas contra a unidade. Aquele comentário refletia perspectiva administrativa em vez de simpatia. O prédio tratava a ocupação como responsabilidade. Salvei todo o arquivo numa pasta rotulada Evidência de Residência. Datei a página de capa. Eu havia terminado de explicar acesso. Mantenho uma vida organizada por direitos documentados em vez de negociações abertas. E não respondo mais às mensagens enviadas por Mirella, Renato ou Isadora. Porque comunicação convida a reinterpretação de limites. Meu celular mostra notificações não lidas, mas o silêncio funciona como muro contratual. Não amoleço limites emitindo explicações e não construo narrativa sobre ferimento emocional. Faço a distinção entre responsabilidade legal e cuidado involuntário. Não exige pedido de desculpas. Mirella e Renato confrontam o resultado direto de liquidar a casa, o que removeu todo o ancoradouro de longo prazo que possuíam. Eles giram por hotéis localizados perto de acessos de rodovia, porque aluguéis mensais para idosos exigem comprovante de renda, identificação e adesão a regras comunitárias. Anúncios de viagem nunca descreveram a estrutura de custo da instabilidade habitacional e a fantasia de estilo de vida nômade se dissolve quando toda noite exige pagamento antes de dormir. Não rastreio a sequência das mudanças de hospedagem deles. Não pergunto sobre conforto ou logística. Minha ausência representa conclusão em vez de alavanca. Isadora perde um canal de extração porque o apartamento não pode servir como moradia, armazenamento ou garantia para manipulação. Ela busca renda em vez de distribuição, o que força o reconhecimento de que a vida adulta no Brasil depende de solvência, crédito e decisão autônoma. Não pode se apresentar como autoridade moral quando a capacidade de pagar as próprias despesas se torna o teste. Não pode construir tribunal familiar porque declinei participar. Um tribunal sem participação vira monólogo, e monólogo não carrega poder comportamental. Não preparo declarações sobre traição. Não traduzo escolhas privadas em narrativas psicológicas. Garanto meu espaço residencial, mantendo logs de acesso atualizados, correspondência armazenada da advogada, agenda do contrato eletrônico e verificação de que nenhum chaveiro não autorizado permanece ativo. Meu prédio tratou o problema como questão de compliance, então sigo o mesmo modelo. Uma regra ou se aplica ou se dissolve e não estou interessada em dissolução. O trabalho entra num ciclo previsível porque nenhuma interferência doméstica interrompe o planejamento. Reuniões terminam sem distração de conflitos pendentes
e minhas avaliações de desempenho refletem concentração consistente. Durmo sem esperar entrada não anunciada e meu corpo responde à continuidade em vez de alarme. Saúde se torna mensurável em vez de teórica, aparece na ausência de vigilância. Não me parabenizo por resiliência. Resiliência sempre exigiu ameaça. Estabilidade não exige nenhuma. Tempo pessoal me pertence em vez de petição sem fim por empatia. Exerço em intervalos regulares, faço refeições sem olhar para a porta e sento perto da janela sem me perguntar se alguém reivindicará o assento invocando parentesco. Um limite deixa de parecer dramático quando se torna ordinário. Conduta ordinária constrói proteção. Proteção cria longevidade. Não altero minha posição porque parentes experimentam desconforto. Aquele desconforto veio de escolhas feitas sem cálculo. Trataram moradia como entretenimento e entretenimento não sustenta corpos envelhecendo. Enquadram obrigação como destino e destino não pode sobrepor estatuto. Tentaram reatribuir meu apartamento a si mesmos e a tentativa falhou. Fracasso não carrega tragédia nem vindicação. Simplesmente produz consequência. Mirella continua a referenciar amor quando contata parentes distantes. Isadora enfatiza sacrifício quando fala com quem quiser ouvir. Renato permanece quieto porque silêncio um dia operou como intimidação. Silêncio agora opera como ausência de influência. Nenhuma dessas estratégias afeta a direção da minha vida. Representam comentário em vez de autoridade. Não agendo reuniões familiares. Não sento para negociações. Não reavalia. Minha separação se mantém. Mantém porque é legal. Mantém porque eu escolho. Mantém porque nada exige revisão. Limites não são performances emocionais. São estruturas inforçáveis que convertem preferência privada em status legal reconhecível. O sacrifício de pais não cria propriedade perpétua e vida adulta não atribui dívida ao parente mais funcional. Se alguém exige acesso à sua moradia, pergunte se quem fala é a lei ou o sentimento. Legalidade esclarece responsabilidade e clareza impede exploração. Proteja sua residência, proteja seus registros e pare de tratar obrigação familiar como instrução divina. Obrigada por ler e por oferecer espaço onde limites pessoais podem ser discutidos sem teatros ou inflação moral. Se este relato lembra você de situações onde obrigação substituiu escolha, sinta-se à vontade para compartilhar perspectivas ou perguntas. O diálogo pode apoiar a autonomia quando permanece ancorado em consentimento em vez de pressão. Seu tempo importa, e sua interpretação está em pé de igualdade com a minha.